no fim do culto, envia por favor. E hoje nós estamos a encerrar a nossa série global Navegar no Reino. E quantos acreditam que Deus, Ele deixa o melhor vinho para o fim? Amém? Então eu desafio-te já a aumentar as tuas expectativas e vê aqui, assiste o nosso recap dos últimos 3 domingos. A primeira fase que nós temos, descobrindo Deus. A pessoa começa com curiosidade. Depois que você descobre Deus, você inicia uma jornada com Deus. E depois que você iniciou uma jornada com Deus, um relacionamento com Deus, você chega no PD, que é o próximo de Deus, ou perto de Deus. Agora, Deus não quer que você fique só próximo de Deus, Ele quer que você venha crescer e amadurecer espiritualmente. É a quarta fase, que é o CD, que é o centrado em Deus. Quando você vem para Jesus, você nasce para uma nova dimensão. E você começa a enxergar as coisas. E você começa a entender o mundo espiritual. E você começa a entender que tudo parte do espírito e depois ramifica no físico. Questões que alguém que está descobrindo Deus tem que então encarar. Que não é baseado em obras. E quando você entende isso, você chega na segunda revelação, que é um presente gratuito. O presente, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem aqui é grato por isso? Hoje nós vamos cobrir o ID. O plano de Satanás é impedir com que você venha receber a palavra. O plano de Satanás é que você fique longe da Bíblia. Fique longe do livro de Deus. Qual é o plano de Deus? O plano de Deus é que você e eu venhamos frutificar. Deus quer que você venha prosperar na tua vida espiritual. Quais são esses possíveis espinhos que podem estar sufocando e impedindo que a gente produza fruto? Então, a primeira coisa são as preocupações deste mundo. Esse excesso de preocupação, ela pode se tornar em ansiedade. E Jesus fala, lance sobre mim essa ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. O segundo ponto fala comigo, engano das riquezas. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você tem uma promessa de ser um canal de bênção, ou seja, as bênçãos de Deus vai ter que passar por você. Terceiro ponto, fala comigo, desejo por outras coisas. Deus é um Deus bom, Ele sabe das nossas necessidades. E a palavra de Deus diz, se nós buscarmos Deus em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. E muitas vezes nós como cristãos precisamos proteger o nosso coração para que as outras coisas não ocupem o primeiro lugar, que é buscar a Deus. Muitas vezes nós temos essa afobação. Eu quero pegar logo, eu quero fazer com minhas próprias forças. A palavra de Deus, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Quando você entende que seu Pai ele está a seu favor, quando você entende que Deus conhece as suas necessidades, é só falar, Deus, meu coração está alinhado com o seu, então é só eu pedir que Deus vai te dar. Muito bom, dá uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Quantos aqui têm sido impactados ao longo dessa série esse mês? Bastante gente. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Você que está aqui pela primeira vez, levanta a mão. Temos bastante gente. Vamos dar uma salva de palmas de boas-vindas aos nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos. Nós temos também uma família muito especial. Pastor Didi, pastor Adriana, lá de Moçambique, com a família. Vamos dar uma salva de palmas também. São nossa família lá na África. Estão conosco pela primeira vez aqui, de muitas outras vezes em Portugal. O Felipe até treina lá no Benfica, na escolinha do Benfica em Moçambique. Não é verdade? Craque! E a gente está feliz de tê-los conosco. E talvez você que está pela primeira vez aqui pode pensar, eu vim numa igreja e eles pregam de terno. É nessa série que a gente está de terno, mas eu posso falar para você que o meu lado pentecostal gostou. Então talvez domingo que vem eu volto de terno e eu volto com um lencinho ainda, que aí é a porção dobrada. Teve gente que falou, meu Deus, glória a Deus. Nós estamos então nesse que é o nosso último episódio da série Navegando no Reino ou Navegar no Reino. E se você não pegou os outros episódios, eu quero te encorajar a acompanhar no YouTube
ou no Spotify, e nós começamos o primeiro domingo a falar da descoberta de Deus. É a maneira que tanto você como eu e todos nós chegamos na presença de Deus, muitas vezes através de uma curiosidade. Talvez você chegou numa curiosidade de, olha, eu quero saber como é que é essa parada aí de ser crente. Aí você chega no culto, e aí no meio do culto algo começa a tocar o seu coração, e aquela curiosidade começa a abrir o teu coração para receber o evangelho. Daqui a pouco você está assim, olha, essa parada de ser crente não é tão chato igual eu imaginei. E aí você vê o frio, mas daqui a pouco você está lá, Deus, a minha vida pertence a ti. Quem que já veio para um culto sem vontade de estar no culto, e no meio do culto Deus te pegou, Deus te encontrou? Tá? É essa fase de descoberta de Deus, onde começa o nosso processo de comunhão. Eu lembro que quando eu estava longe de Jesus, eu fui convidado pelo meu irmão aí num culto Dunamis, que era lá numa faculdade chamada Unítalo, e eu fui lá meio que assim, sem querer muito estar ali, mas eu estava, para falar a verdade, um pouco impressionado com aquilo que Deus estava fazendo na vida do meu irmão. E eu cheguei naquele culto, eu sentei lá atrás, nada contra quem está aí atrás, eu amo vocês. E eu fiquei lá atrás, meio que julgando um pouco o ambiente, meio que aquele crente ventilador. Você já viu um crente ventoinha? Tem ventoinha aqui, né? Ele fica assim, ó. Aí daqui a pouco algo começou a pegar o meu coração, e era o Espírito Santo me tocando. Eu lembro que o pastor fez o apelo, eu estava lutando para não ir no altar no apelo, eu vim para o altar, e aquilo que era uma curiosidade, agora eu estava em prantos no altar, e aquele pastor coloca a mão na minha cabeça e diz assim, Deus te incendeia essa noite para levar o fogo do Senhor para as nações. Eu volto para casa assim, profetada, o que é fogo para as nações? Eu estou longe de Deus, mas a verdade é que fui atraído simplesmente por uma curiosidade, e naquele processo da curiosidade, o Senhor nos encontra. Não é assim que, por exemplo, o jovem Saul, ele vai procurar pelas jumentas do seu pai, ele bate na porta ali do profeta Samuel, e o profeta Samuel diz, olha, as jumentas já foram encontradas, mas você é o novo rei de Israel. Parabéns, Saul. Então ele foi atraído por uma necessidade, uma curiosidade, mas ele volta com uma palavra de Deus, e assim é o nosso Senhor. Um dia Pedro está a pescar peixe, tem um encontro com Jesus, Jesus fala assim, ó, a partir de hoje em diante, eu te farei pescador de almas. Um encontro com Jesus muda a sua história, muda a sua identidade, muda o seu destino. Esse é o novo Deus, o nosso Deus, e através desse encontro, nós passamos pela cruz. Pastor, eu não passei pela cruz. Você não passou, mas Jesus passou pela cruz por você. A palavra vai dizer que a escrita de dívida que nos era contrária foi pregada na cruz. Existia uma escrita de dívida contra a minha vida, contra a tua vida, que Jesus pregou ela na cruz para que eu e você fôssemos justificados pela graça. Fala comigo, graça. Tem alguém aqui que pagou para você ser salvo? Espero que não, né? Ninguém pagou, Jesus pagou para que nós tenhamos essa salvação, e através da cruz nós iniciamos em Deus e começamos esse processo, esse relacionamento. Mas existe, repita comigo, existe uma expectativa celestial para o meu crescimento na fé. E a parábola do semeador nos mostra isso. Quem planta semente, planta esperando um retorno. Ninguém faz um jardim e tem o trabalho de trabalhar na terra e plantar sementes e regar o jardim sem esperar que aquele jardim venha dar fruto. E a palavra nos ensina em 2 Pedro capítulo 2, Pedro diz à igreja, como bebês recém-nascidos, desejai o leite sincero da palavra, a fim de que possais crescer. Ou seja, uma vida com a Bíblia, com a palavra, que não é a minha opinião, não é o que eu acho, é a verdade absoluta de Deus que não será alterada. Uma vida com a palavra faz com que eu e você sejamos então discipulados, transformados. O Evangelho muda a nossa maneira de pensar e, por consequência, muda a nossa maneira de agir. Se você está caminhando com Jesus, deixa eu fazer um censo aqui. Quem caminha com Jesus há mais de 3 anos? Levanta a mão. Tá, bastante gente. Quem caminha com Jesus há mais de 5 anos? Tá, 10 anos, levanta a mão. 20 anos.
Olha, 30 anos. Você que está com Jesus há mais de 30 anos. Vamos dar uma salva de palmas aí, essa malta. Vamos falar a verdade. Você não pensa diferente do que você pensava no momento que você veio para Jesus? O teu pensamento é diferente, a tua vida é diferente, a tua conduta é diferente, o teu comportamento é diferente. Por quê? Porque a Bíblia e o Espírito Santo, eles nos transformam. Então eu entro nesse processo de estar próximo de Deus e através do senhorio, dos 3 T's. Fala comigo: tempo, talento e tesouro. São 3 elementos que eu preciso analisar na minha vida pessoal. Será que o meu tempo pertence a Deus? O meu talento pertence a Deus? E o meu tesouro pertence a Deus? Se esses 3 pertencem ao Senhor, eu quero te garantir que você está caminhando para estar debaixo do senhorio de Cristo. Isso é muito importante. Nós vivemos em uma geração onde tantos falam que são amigos de Deus. Eu não sei você, mas eu quero ser amigo de Jesus. Quem quer ser amigo de Jesus aqui? Agora, a grande verdade é que Jesus vai chamar os seus discípulos de amigos em João capítulo 15. Em João capítulo 15, Jesus diz: eu já não os chamo de servos, eu os chamo de amigos. João 15, meu irmão, são 3 anos depois do início do ministério de Jesus. Então, são 3 anos onde eles caminham com Jesus, se relacionam com Jesus. Como diz lá no Brasil, para conhecer tem que comer 1 quilo de sal. Alguém já ouviu essa expressão? Por quê? Porque 1 quilo de sal demora bastante tempo para você gastar 1 quilo de sal. Então Jesus, ele gasta 3 anos para falar: Pedro, o seguinte, agora eu já não te chamo de servo, agora eu te chamo de amigo. Por quê? Porque não está apto para ter um relacionamento de amizade com Cristo aquele que não se submeteu ao seu senhorio. Porque Jesus não está em busca de amizade, como se alguém que estivesse carente. Não, ele é rei, ele é suficiente em si mesmo, ele é Deus, ele é poderoso, e ele não procura porque ele necessita, ele procura porque ele te quer, porque ele te ama. Então eu começo centrado, ou melhor, descobrindo Deus, eu inicio com Deus, eu estou próximo de Deus, para estar então centrado em Deus. Eu quero que você abra comigo a Bíblia em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 15. Lucas 8, 15. A palavra diz: mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com o coração reto, fala comigo, coração reto. Os que, ouvindo a palavra com o coração reto e bom, a retém e dão fruto com perseverança, ou paciência, até aqui. Por que esse versículo aqui é tão importante? Esse versículo aqui aponta para o solo fértil, aquele solo que vai dar fruto 30, 60 e 100 por 1. A palavra vai dizer que aqueles que recebem a palavra, a retêm, então não basta receber, eu tenho que guardar, eu tenho que deixar essa palavra escondida no meu coração, como diz o salmista, eu escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu vou reter a palavra e eu vou dar fruto com perseverança ou com paciência. Ou seja, para dar fruto espiritual é necessário ser paciente. Eu lembro de um jovem que chega para mim lá no Brasil, enquanto eu liderava o Vox, e fala assim: pastor, eu tive uma palavra de Deus. Eu falei: qual que é a palavra de Deus? A palavra é que eu vou ser um grande empresário e Deus vai me usar, pastor, para levantar milhões e milhões e milhões para o reino de Deus. E a gente vai investir em missões e vai fazer isso, aquilo, vai ser incrível. E aí eu falei: amém, glória a Deus, que Deus te use para cumprir essa palavra, esse sonho que Ele colocou no seu coração. Aí passam 2, 3 semanas, esse jovem volta para mim e fala assim: pastor, seguinte, eu desisti. Eu falei: você desistiu do quê? De Cristo? Não, de Cristo não. Eu desisti da palavra. Eu falei: qual palavra? De que eu seria, lembra? Do empresário que iria ganhar milhões para o reino de Deus? Eu falei: sim, lembro. Eu desisti. Eu falei: por quê? Porque está demorando muito. Eu falei: 2 semanas? Só se você gasta na loteria que você é esse empresário. Não te encorajo a fazer isso. Mas você vê que existe
uma necessidade de ver o cumprimento e o fruto numa velocidade quase de micro-ondas. Então eu coloco a palavra profética no micro-ondas, aperto 30 segundos, espero e está demorando muito. Então a palavra diz aqui que o solo bom é aquele solo que dá fruto com paciência ou com perseverança. Você lembra disso quando você ia na escola e você era criança e aí você volta para sua casa com um experimento. E a primeira experiência que você fez na sua casa, plantar feijão no algodão. Você que não passou por essa experiência, vem para o altar agora que a gente vai orar pela tua infância. Fala a verdade, quem aqui plantou feijão no algodão? Tá, aí você vai lá e você planta o feijãozinho no algodão. Aí você coloca um pouco de água um dia. Aí no segundo dia você fala assim, eu não sei se isso tá funcionando. Aí você compara com o do teu amigo, né? Ah, mas o dele já nasceu. Eu sei que isso não acontece no mundo espiritual, não aqui em Lisboa. Acabou de chegar e já está a liderar um link. Eita Deus. Chegou agora e já está no alto monte. Eita. Eu sei que não aqui. Aí você planta lá o feijãozinho e coloca água, você não vê nada, daqui a pouco começa a nascer. E começa a brotar. Aí a gente fala, então beleza, então eu quero fruto com perseverança, 2 semanas, 3 semanas. E as tamareiras? Sabia que a tamareira ou as palmeiras, quando a Bíblia fala que o justo crescerá como a palmeira, não tem nada a ver com aquele excelente clube que existe no Brasil. Não tem nada a ver com aquele clube incrível. Quando vemos na Bíblia palmeiras, muitas vezes está apontando para as tâmaras, que são um fruto incrível. Você que está em jejum de Daniel, coma tâmara com morango. É quase que um Lindt espiritual. É um Lindt de Daniel. Só que a tâmara, ela demora de 60 a 80 anos para dar fruto. Quer dizer que aquele que planta tâmara está plantando para colher outra geração. E se ele está a comer tâmara é porque outra geração plantou. Eu quero declarar sobre a tua vida que você é aquele que vai guardar a palavra e vai dar fruto com perseverança. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, mesmo que você não ache, Deus está a trabalhar na sua vida. Você é uma boa terra. Aplauda Jesus onde você está. Glórias a Deus. Então, qual que é a chave para produzir bons frutos? Todos nós queremos produzir bons frutos. O inimigo ele não pode lutar contra a qualidade da semente. Por isso que ele vai investir contra o solo. A semente representa a palavra de Deus. Então a ave vai querer roubar a semente, ou a semente, o inimigo quer que ela seja plantada num solo rochoso ou num solo espinhoso. Qual que é a chave? A chave para que eu e você possamos produzir bons frutos é manter um coração bom. Um coração puro, um coração limpo. O coração tem a ver com o terreno. Eu quero que você abra em Mateus capítulo 13, versículo 10. Mateus 13, versículo 10. Isso aqui é o que acontece entre a descrição dessa passagem e a explicação da parábola. É uma conversa de Jesus, uma conversa privada de Jesus com seus discípulos. Mateus 13, versículo 10. E chegando-se a ele, os discípulos, perguntaram-lhe, por que lhes falas por parábolas? Respondeu-lhes Jesus, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Vamos parar aqui rapidamente. Jesus então fala claramente aos seus discípulos, olha, eu falo por parábolas porque existem 2 categorias. Existe a categoria da multidão, e a multidão pode ter acesso às parábolas, e existe a categoria dos discípulos. E aos discípulos é dado a conhecer os mistérios. Eu não sei você, mas a minha avó, ela é assembleiana do Reteté. E aí na igreja dela falava, é mistério. Ou isso aí é manto. Jesus está falando para os seus discípulos, eles pegam a parábola, a ilustração, a história. A vocês, os discípulos, vocês têm acesso ao manto. Vocês têm acesso ao prime, ao filé mignon. É isso que está disponível para você. Tem muita gente que
fica impressionado com a experiência, o encontro e as luzes. E Deus está assim, não, isso aqui é a entrada, é o aperitivo. Tem um filé mignon que é para os discípulos. É isso que ele está a falar para os discípulos dele. Aí ele continua. Pois ao que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, para que eles, está falando aqui da multidão, para que eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Como assim? Está curioso isso aqui. Como é que você vê e não vê, e ouve e não entende? Versículo 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo vereis, e de maneira alguma percebereis. Versículo 15, aqui é a chave. Porque, fala comigo, porque o coração deste povo se endureceu. Vamos parar aqui por um minuto. Então o problema aqui não era falta de audição ou de visão, o problema era um problema cardíaco espiritual. O problema dos fariseus, dos religiosos, daqueles que estavam expostos à palavra, mas não entendiam os mistérios, era um problema de coração. E que coração? Um coração endurecido. Um coração endurecido é um solo extremamente duro para que a semente da palavra possa penetrar. Então Jesus está a dizer, esse pessoal aqui até recebeu, mas o coração é duro. E porque o coração é duro, eles não conseguem entender e eles não conseguem perceber. Eles podem até ver, mas eles não percebem. Eles podem até estar em um culto. Eles podem até participar de uma conferência, mas eles não entendem. Por quê? Porque o problema é de coração. E é por isso que você vai ver, e também não tem aqui na Zion Lisboa, gente que está na igreja há 10, 15, 20 anos, e a mesma história, é a mesma lenga-lenga, é o mesmo problema. Aí de repente chega um jovem, ou um idoso, ou uma criança, e não tem a ver com idade, mas com o coração quebrantado, e em 3 meses já está evangelizando, já está pregando o evangelho, está decolando na fé. Não tem a ver com tanto de tempo que está na igreja. Tem a ver com a resposta que eu e você damos à semente que nos foi confiada. E a minha oração é para que nós, eu e você, Zion Lisboa, seja como um solo fértil que recebe essa palavra, não com o coração endurecido, mas com o coração bom. Na verdade que esse é o elogio, um dos mais bonitos que alguém pode receber, quando alguém fala assim, olha, fulano, o que você acha de fulano? Fulano tem um coração bom. Tal pessoa tem um coração bom. Isso é um baita elogio, não sei você, mas eu acho que esse é um baita elogio. Você pode falar isso do seu pastor um dia. Eu vou ficar feliz. Então, por que Jesus falava em parábolas? Porque não foi dado a todos entenderem os mistérios, mas apenas aos discípulos. Podemos dizer que espiritualmente ouvimos com o coração. E se o nosso coração estiver endurecido, não conseguimos ver e ouvir os mistérios do reino. Agora eu tenho boas notícias para você, que o evangelho ele traz solução para esse problema cardíaco espiritual. O profeta Ezequiel, ele profetiza em Ezequiel 36, 26, também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne, o quê? O coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Então o Senhor, através do profeta Ezequiel, diz que vai chegar um tempo que seria retirado esse coração endurecido, esse coração de pedra, e seria colocado então um coração de carne. Eu e você, a nossa meta como cristão é que tenhamos um bom coração. Quais são características de um bom coração? A primeira característica de um bom coração é um coração humilde. Fala comigo, um coração humilde. Olha o que a palavra diz lá em Isaías. Abra comigo agora em Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías capítulo 57, versículo 15. Assim diz a palavra de Deus. Porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto
e santo lugar habito. Fala comigo, o Senhor habita em um santo lugar. Presta atenção nesse texto. Em um alto e santo lugar habito, e também com contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Então, o profeta Isaías, um dos grandes profetas, ele diz, o Senhor habita em um lugar santo e o Senhor também habita com o humilde. O Senhor habita em um monte santo, Ele é santo, Ele é eterno, Ele é sublime, mas Ele também escolhe habitar com um contrito de espírito. É por isso que eu e você queremos ser pessoas que são humildes. E quanto mais eu cresço na fé, mais humilde eu tenho que ser. Não vai existir um momento na sua vida espiritual onde você vai falar assim, olha, esse ano eu tô de parabéns, hein? Porque agora eu estou numa humildade, que é eu e Jesus. Eu estou tão humilde, eu sou o cara. Não! A humildade, quanto mais próximo de Jesus você está, mais eu e você percebemos o quanto carecemos de Cristo. É o ser pobre de espírito, bem-aventurado pobre de espírito, é aquele que diz, Deus, sem o teu espírito, sem a tua glória, sem a tua graça, sem a tua provisão, sem o teu favor, sem a tua bondade, eu não seria nada. Eu sou completamente dependente do Senhor. Eu sou completamente dependente do teu espírito. Você vai ficar o quê? Uma pessoa que não é autossuficiente. Então, uma pessoa que é autossuficiente é uma pessoa orgulhosa. É uma pessoa que não tem humildade. Eu lembro que essa é uma jornada de todo cristão. Eu lembro que quando eu voltei para Jesus, eu me sentia pelo menos um para-raio de profecia. Quem que já passou por temporadas assim? Toda profecia parece que é para você. Olha, e assim diz o Senhor, e é isso, Deus vai te usar, e você vai pregar, e não sei. Eu comecei, entre nós aqui, tá? Só entre nós. Comecei a me achar o novo Benihim. Pode encomendar aí o terno branco, meu irmão, que vou passar. E eu comecei a ficar um pouco assim, com o ego lá em cima, imaturo na fé. E aí, de repente, estava chegando a primeira conferência Dunamis que eu ia participar, isso foi lá em 2011. E aí, um dos líderes do Dunamis, o Denis, me liga e fala assim, Eri, eu queria contar com você na conferência. Eu falei assim, agora é o meu momento. Eu não falei, né? Eu pensei, agora é o meu momento. Eu falei, Denis, seguinte, eu vou orar e amanhã eu te respondo. Porque você não pode também estar desesperado, né? Tem que deixar, eu vou dar um pouco de gelo aqui para ver se ele reconhece o meu valor. Aí no outro dia eu liguei para ele, não tão cedo, né? Um pouco de tarde. Eu falei, Denis, seguinte, eu orei, pode contar comigo. Ele fala, beleza, Eri, porque eu estava pensando aqui, e eu estava precisando de um líder para o Shabakoff, que é a nossa cantina. Eu falei, eu queria colocar você de líder. Aí eu fiquei assim, por dentro. Aparta-te de mim, Satanás. Tu que és pedra de tropeço. Mas o que você fala? Pode contar comigo. Eu estou aqui para servir. Servir. Conta comigo. Eu lembro que começa a conferência, mó mover de Deus, mó presença de Deus, e eu estou lá. Coloca a croissant, tira a croissant. Coloca a croissant, tira a croissant. Ainda queimei a mão naquele dia. Coloca a croissant, tira a croissant. Aí eu lembro que chegou um momento que teve um break ali no Shabakoff. Eu falei, agora eu vou dar uma espiada no culto. Entrei no culto, estava o Jake Hamilton pregando no chão, deitado, falando no chão, o tradutor também no chão, presença de Deus, o povo chorando. Eu estava assim, uau, que presença de Deus, mas eu tenho que voltar para tirar o croissant do forno. Aí eu volto lá para tirar o croissant, eu estou assim um pouco revoltado. Vida, céus, aqui nesse movimento, ninguém reconhece o meu valor. No ápice dos seus 21 anos.
Aqui ninguém me vê. Eu acho que eles não conseguem ver o potencial de Deus, as palavras. Era só ser um pouco Sabe quando você fica falando com o diabo e você não sabe que você está falando com o diabo? Olha, aqui ninguém me reconhece. Não te reconhecem mesmo. Não reconhecem mesmo. Não reconhece, já falei que não reconhece. Aí você entra naquele loop. Aí de repente veio a voz doce do Espírito Santo. Sabe por que eu escolhi Davi? Porque o mesmo coração que ele tinha no campo, cuidando das ovelhas, quando ninguém via, ele manteve no palácio, governando sobre uma nação. Não tem a ver com aquilo que você faz, tem a ver com para quem você está a fazer. Naquele momento eu começo a chorar, a presença de Deus invade aquela cantina e eu aprendi uma lição. Só que a verdade é que quanto mais orgulho nós carregamos, mais necessidade temos de títulos. Por quê? Porque a nossa identidade começa a ser formada naquilo que a gente faz. Eu sou, só para te... Eu passei por isso, as minhas medalhas, é isso, é aquilo. Não, um coração humilde, ele está largado na presença de Deus. Humildade tem a ver com estar prostrado diante do Senhor. A palavra nos ensina em 1 Pedro 5, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque, olha que máxima forte isso aqui, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você quer ter oposição de Deus na sua vida, ou você quer ter graça de Deus? Graça de Deus, eu vou responder por você. Essa é uma pergunta muito fácil e não tem pegadinha. Você quer ter oposição de Deus ou graça de Deus? Então muitas vezes eu posso entrar em jejum, cantar, gritar, orar, e Deus está assim, você não precisa agora jejuar, jejue, tá? Mas o que falta não é jejum, é quebrantamento. Qual foi o último momento que você chorou na presença de Deus? Que você se ajoelhou no teu devocional e falou, Deus, quebranta o meu coração, eu sou como um vaso nas mãos do oleiro. Senhor, fala comigo, porque o ser humano tem essa necessidade que vem da natureza carnal de ser reconhecido, de tomar glória, de ter esse ego inflado. Você quer uma prova disso? Abre comigo em Lucas 22. Lucas 22 é um dos capítulos mais espirituais da Bíblia, porque Jesus começa a ensinar sobre a Santa Ceia, quase que a despedida de Jesus, e lá no versículo 20, a palavra diz, depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse, este é o cálice da nova aliança, que é confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Vamos parar aqui rapidinho. O sangue de Jesus ainda não tinha sido derramado. Jesus está explicando, esse vinho aqui, esse cálice, representa o cálice, o sangue da nova aliança. O meu sangue que é derramado por vocês. Muito espiritual isso aqui. Versículo 21. Mas aqui partilhando da mesa, conosco está o homem que vai me trair. Agora ele está começando a falar da traição. Pois foi determinado que o filho do homem deve morrer, mas que aflição espera aquele que o trair. Os discípulos perguntavam uns aos outros qual deles faria uma coisa dessas. E depois, presta atenção, 24. Depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Espera aí, deixa eu ver se entendi direito. Jesus está a se despedir. Ele fala, Malta, Maltinha, seguinte, esse aqui, esse cálice, é o meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Entre vocês, está um que vai me trair. Próxima discussão, quem é o maior? Talvez Jesus foi na casa de banho e começou a discussão. Quem é o maior? Você não, Pedro, você já deu muita bola fora para ser maior. E começa uma discussão. Como é que isso pode estar no mesmo capítulo da Santa Ceia? Isso tem a ver com a nossa natureza. Agora, um coração que é centrado em Deus, uma vida que está debaixo do senhorio de Deus, é um coração humilde, é um coração quebrantado, é um coração que está em constante aperfeiçoamento. A palavra de Deus diz em Lucas 10:17, Senhor, Tu ouviste os desejos dos humildes,
Quem quer ter a sua oração atendida? Faz barulho onde você está. Tá. A palavra de Deus tem um segredo. Senhor, tu ouviste o pedido ou os desejos dos humildes e prepararás o seu coração. Então, o primeiro elemento de um coração bom é um coração humilde. O segundo elemento de um coração bom é um coração santo. Olha o que vai dizer a palavra em Mateus, vem comigo para Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 1. Então chegaram a Jesus uns fariseus e escribas vindo de Jerusalém. E lhe perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: e vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Versículo 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração, porém, está longe de mim. Vamos parar aqui por um momento. Jesus está falando o seguinte: esse povo tem um discurso muito bonito, tem uma postura muito espiritual, eles até me honram com lábios, com talvez as canções, com as declarações, mas existe uma discrepância entre aquilo que é falado e aquilo que está no coração deles. A aparência é de um ser espiritual, mas o coração deles está longe de mim. Aí ele continua, vem comigo para o versículo 15. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. E Jesus respondeu: estáis vós também ainda sem entender? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce pelo ventre e é lançado fora? Versículo 18. Mas o que sai da boca, fala comigo, o que sai da boca procede do coração. Olha como é forte isso. Jesus diz: o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos ou mentira, blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não o contamina. Então Jesus está a falar para os discípulos: olha, não tem a ver com comer sem lavar a mão, lave sim a mão, tá? Eu falo aqui para Zé Lisboa: lava a mão antes de comer, que é educado e é higiênico. Mas isso não traz uma contaminação espiritual, é isso que Jesus está dizendo. Que essa contaminação não vem de fora, vem de dentro. E de dentro de onde? Do coração. Então, além de ter um coração humilde, eu preciso de um coração que é santo. Aí a palavra diz, o versículo 18, é tão profundo: mas o que sai da boca procede do coração. Em outras palavras, cuidado com as brincadeiras, viu? Eu quero matar o meu chefe. Brincadeirinha. A palavra nos ensina que aquilo que sai da boca procede de onde? Do coração. Toma cuidado, precisamos tomar cuidado com aquilo que falamos, porque aquilo que falamos expõe aquilo que está por dentro. Cuidado com as palavras. As palavras têm poder de vida e de morte. Então, cuidado com a fofoca, cuidado com a mentira. Essas coisas vêm de um coração. Eu preciso de um coração santo. Agora, o que significa um coração santo? Obviamente, nós lemos aqui Isaías capítulo 57, quando diz: porque assim diz o alto e o excelso que habita na eternidade, cujo nome é santo. Fala comigo, o Senhor é santo. Essa palavra santo aqui é kadosh, que tem a ver com sagrado, santo ou separado. Então, o contexto de santidade do Senhor é alguém perfeito, alguém impecável, alguém separado, que obviamente não se aplica a mim e a você. Nós temos as nossas dificuldades. Quem aqui aceitou Jesus e você nunca mais pecou? Levanta a mão. Alguém? Ninguém? Que papelão! Tá brincando?
Se você levantar essa mão e falar assim, corre aqui, pega o microfone e libera essa unção que você tem na sua vida. Por quê? Porque nós estamos em um processo. Então, o que é um coração santo na minha vida e na sua vida? É um coração que está separado. Um coração que foi separado pelo Senhor e para o Senhor. Olha o que o Senhor diz em Levítico 20, 26. A palavra do Senhor diz, eu sei que a gente está entrando muito na Bíblia, vai anotando, depois você lê com calma na tua casa. Levítico 20, 26. A palavra do Senhor diz, e sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei, repita comigo, eu fui separado dos povos, para ser do Senhor. Olha que coisa profunda, o Senhor diz, eu vos separei dos povos para serdes meus. Então o Senhor está a dizer para Israel, vocês são povo santo e foram separados. Vocês estão no meio de tantos outros povos. E só para abrir aqui um parêntese, vamos orar pela paz de Jerusalém. Vamos orar por Israel. Mas o Senhor está a falar com a sua nação, olha, vocês são santos, vocês são separados. Aquilo que vocês veem nas outras sociedades, nas outras nações, os outros deuses, vocês não vão fazer por quê? Porque vocês são separados. Ah, pastor, mas isso aí, Levítico, você citou Levítico, é do Antigo Testamento. Então tá bom, espertão. Vamos para 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro 1, 15 e 16, assim diz a palavra, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, ou em toda a vossa conduta. Porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Então, para que essa semente venha dar fruto, nós precisamos de um coração que está separado. E um coração santo não é um coração que nunca falhou, mas é um coração que está em constante arrependimento e em constante quebrantamento. Anote isso, Tito capítulo 2, versículo 11. Paulo fala ao seu filho na fé, pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Fala comigo, salvação. Quantos aqui são gratos pela salvação que veio pela graça sobre a sua vida? Então Paulo diz, a graça de Deus, ela se manifestou trazendo salvação. E ela quem? A graça. E ela vos ensina a abandonar as paixões mundanas para viverdes neste presente século de maneira sóbria, justa e piedosa. Esse versículo é um antídoto contra a teologia da hipergraça. Porque a teologia da hipergraça vai falar assim, vem para Jesus, vive do jeito que você quiser, aí no final você pede perdão mesmo e segue a vida. Não. Paulo está dizendo o seguinte, a mesma graça que te salvou é a graça que te transforma. A mesma graça que te encontrou é a graça que te faz caminhar como uma nova criatura. Então eu e você, por conta do evangelho, podemos então nos despir do homem velho e nos vestir de Cristo. E andar como Cristo, e ter a mente de Cristo, o coração de Cristo, e ter um bom comportamento, não como um adestramento gospel, mas como um sinal da nova criatura que você é. De dentro para fora, essa é a beleza do Evangelho. Então eu tenho que ter um coração humilde, um coração santo, e por final, um coração celestial. Fala comigo, um coração celestial. Abra comigo em Marcos capítulo 10, versículo 21. Essa história é linda e nos faz entender bastante o que é ter esse coração celestial. Marcos 10, 21. O contexto aqui, enquanto você abre, essa é uma história bastante conhecida, quando um jovem rico, ele vira para Jesus e diz, Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala, olha, obedeça os mandamentos, e aquele jovem responde, olha, eu tenho obedecido, e aí, versículo 21, Jesus olhou para ele e o amou. Uau, fala comigo, Jesus o amou. É interessante que mesmo em uma exortação, mesmo em um momento de confronto, Jesus olha para aquele homem e ele o ama. E nesse momento Jesus o amou e responde, falta uma coisa para você, disse ele, vá e venda tudo o que você possui
e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. E depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. E Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros, versículo 26, neste caso, quem pode ser salvo? E Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhes: nós deixamos tudo para seguir-te. E respondeu Jesus: eu digo a verdade, ninguém, isso aqui é uma promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus por esse texto? Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É a beleza do evangelho e como o evangelho é eterno. E o evangelho é eterno e somente um coração eterno pode receber a preciosidade das sementes eternas que são depositadas dentro de nós. Então Jesus está diante desse jovem que queria talvez um aperfeiçoamento e queria herdar a vida eterna, e Jesus ele dá então a direção dos mandamentos, e a resposta desse jovem é interessante, ele diz: tudo isso eu já tenho obedecido. É mais um bonzão. E Jesus diz então: você quer ser perfeito? Vende o que você tem, dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Jesus não queria fazê-lo mais pobre. Jesus queria fazê-lo livre. Pega o teu tesouro. Porque esse aqui não é um elemento que Jesus pediu para todo mundo. Mas para esse jovem ele percebe, existe algo no coração desse jovem que o impede de seguir-me em plenitude. Você já viu alguém que vem para o evangelho e sai do evangelho? Vem e volta, vem e volta. Aí vem, agora vai. Aí volta para um relacionamento antigo. Você não consegue ser discípulo de Jesus sem amor supremo ao seu mestre. Aí Jesus diz o seguinte: vende o que você tem, dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu. A pastora Zoe lê um versículo muito interessante, hoje muito profundo. Aonde estiver o seu, aí estará o seu coração. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. O que Jesus está a falar para esse jovem? Eu quero tirar o teu coração da terra e colocar o teu coração no céu. E quando o teu coração estiver no céu, aí você me segue. Porque não adianta me seguir com o coração na terra. Se você me segue com o coração da terra, quando a proposta da terra for maior, você abre mão de Jesus e vai para a proposta. Agora, se o teu coração está no céu, aí, meu irmão, você pode ir para qualquer lugar. É Portugal, é Espanha, é África, é Ásia, é plantar empresa, planta empresa, é plantar igreja, é tudo reino mesmo. Você começa a falar: Senhor, eu quero um coração eterno. Eu fui confrontado essa semana passada, eu estava na Alemanha ministrando, eu fui na igreja do filho do Brother Jung. Quantos já ouviram falar do Brother Jung, ou Irmão do Céu? Algumas pessoas, depois você pode ler esse livro, é impactante. É um chinês que começa a pregar na China e começa a sofrer perseguição, e ele fica 16 anos na prisão por conta do evangelho. Ele entra num jejum de 57 dias, ele chega a pesar 45 quilos na prisão. Quebram-lhe as pernas, ele é espancado pelo evangelho. E aí eu fui na Alemanha pregar na igreja do filho dele, ele estava na quarta fileira, eu peguei o microfone, eu confesso que eu tremi na base. Falei: o que eu vou falar para um general desse aqui?
E ele estava lá todo feliz, com um sorrisão. Depois eu descobri que ele não entendia inglês. Na mensagem, quando eu vi o sorriso, eu falei assim, acho que ele, tá dando certo. Aí depois eu falei, Isaac, e aí? Meu pai não entende inglês, ele fica dando risada porque ele é feliz mesmo. Às vezes ele até traduz algumas coisas para minha mãe, mas ele traduz tudo errado. Mas o sorriso dele me ajudou a pregar. E ver a postura dele, eu fiquei tão impactado. Acabou o culto, o Isaac veio e falou assim, Eri, eu queria te levar comigo, porque o meu pai não pode voltar para a China por conta da perseguição, mas eu queria te levar comigo numa viagem para a China, para ministrar aos pastores chineses. Eu falei, meu irmão, conta comigo. Ele começou a explicar, olha, porque o estado que meu pai pregava, hoje já é 30% evangélico. Falando hoje, na China, 30%. A nossa rede de igrejas perseguidas nas casas hoje são 12 milhões de chineses. Todo dia, 5 da manhã, irmão, e um entra no Zoom para pregar para essas pessoas. Eu falei, e que teu pai? Eu sou curioso, eu fico perguntando, e o que teu pai prega no Zoom? Ele prega a Bíblia. Mas assim, tem tema? Não, ele vai um capítulo, outro capítulo, Gênesis 1, 2, 3. Mas se não tem uma série, ele fala, não, é a Bíblia. E quando acaba? Quando acaba, ele volta. Ele fica com tempo, às vezes 4 horas, 5 horas no Zoom. Ele pediu ajuda para eu fazer o estúdio dele, que agora ele está todo moderninho. Mas quando você for, ele falou assim, quanto tempo você consegue pregar? Eu falei assim, não sei, o culto lá em Lisboa, a gente faz um culto de 2 horas. Ele falou assim, mas você consegue pregar mais? Eu falei assim, acho que consigo. Não, porque só vale a pena ir para a China se você consegue pregar assim 5 horas, 8 horas. Se for esses missionários aí Nutella, ele não usou esse termo, mas eu estou traduzindo aqui. É melhor nem vir. Eu falei, como assim? Porque o povo não está, eles não querem pregação de 45 minutos e as frases de efeito, os punchlines, eles querem o real deal. Eu falei, uau. Mas como é que é a estrutura do culto? Ele falou assim, estrutura? É uma casa, junta o pessoal na casa, aí você começa a pregar, 9 da manhã, e vai indo, 9, 10, 11, aí canta, aí prega. Eu falei, que horas que para a segunda sessão? Ele, segunda sessão? Não, é só é um pipi break. A gente pausa, vai na casa de banho e volta, continua. E vai 8 horas. Sabe o que eu pensei? Esse povo, debaixo de perseguição, tem um coração celestial. Eles querem o pão da eternidade. Eles não estão no culto pensando que horas que esse pastor aí para de falar, porque daqui a pouco tem jogo do Benfica. Ou o pastor de lá não está pregando, com certeza, que horas que eu prego de pregar, porque daqui a pouco tem jogo do Palmeiras. O coração deles está no céu. Quando você entrega tudo na porta de entrada, aí depois não tem nada para entregar, você já está entregue no Senhor. O problema é que a gente faz o apelo hoje muito soft. Apaga, não precisa apagar, tá? Apaga a luz aí. Agora todo mundo fecha os olhos. Agora, você que está sentindo, e você que quer ter uma vida transformada, e você que quer a eternidade, levanta a mão aí no seu lugar, levantou, abaixou, glória a Deus, você acabou de ser salvo, hein? É pegadinha agora o evangelho? Para essas pessoas custa tudo. Para esse jovem rico custava tudo. Não tudo que era importante, tudo aquilo que estava no coração dele. O que é mais precioso no seu coração? Será que é a tua família? Será que é a tua namorada? Será que é a tua profissão? Será que é o teu ministério? Tem gente que vem para a igreja, tem tanto ministério. Meu irmão, não tem essa de ministério não, o maior é o que serve. Esquece o ministério. Tem jovem que às vezes a gente tem que empurrar, vai, serve a Jesus. Tem outros que falam assim, cara, está muito focado no teu fazer, não é sobre você. O pastor Teófilo falava para mim, Eri, enquanto você quiser um púlpito, eu não vou te dar um púlpito. Você não precisa de um púlpito. O coração desse jovem rico estava travado na terra. Jesus o amou, ele teve uma grande oportunidade, mas ele não conseguiu abrir mão. Ele perdeu. A palavra de Deus diz
em Colossenses 3, versículo 1. Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Paulo está dizendo, se de fato você foi ressuscitado com Cristo, se de fato você teve a experiência do novo nascimento, se de fato você foi regenerado, se você de fato é uma nova criatura, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, e pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Me confronta um pouco, crente que está 2, 3 horas com o crente, e não sai uma conversa sobre o reino, não sai uma conversa sobre Jesus. E eu não estou falando para você sair daqui e ficar um crente bitolado que entra na empresa lá, ó, assim diz o Senhor. Não é isso. Chega na empresa expulsando Jezabel. Não é para ser um crente estranho, isso aí é muito estranho. Mas é para você ser um crente celestial, que pensa nas coisas de cima, que é governado pelas coisas de cima, que é guiado por aquele que está à destra do Pai, que carrega a mente de Cristo. Paulo vai dizer aos coríntios, em 1 Coríntios 15, 19, se é somente para esta vida, olha que coisa forte que Paulo diz, se é somente para essa vida, que vida? Ele está falando da vida terrena, que vai para 70, 80, 90 anos, quando muito, 100 anos, que já está quase ali, na hora extra. Ele diz, se é para essa vida, se é apenas para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais miseráveis. Uau! Ele está dizendo, Cristo, ele não é um pedacinho da tua história, ele é o Pai da eternidade. E se a tua esperança é só para essa terra, você está perdendo o ponto do Evangelho. Isso aqui é um pedaço de uma eternidade que eu e você teremos com Cristo. Só que o mais importante, a eternidade já começou, que é conhecer o Filho. Conhecer o Filho, aquele que foi enviado pelo Pai. E muitas vezes começamos tão bem, e o Senhor vai nos abençoando. Eu lembro, fica de pé para me ajudar a terminar, que eu não paro de falar aqui. 8 horas, eu vou pregar 8 horas hoje, hein? Que é assim que a gente vai fazer na China. Então vocês serão os meus cobaias hoje. Eu tenho 38 pontos para pregar. Quem estiver aqui na casa de banho, já vai na casa de banho. Porque hoje vai virar vigília. Lamas. O que eu estava a falar? Coisas eternas. Às vezes a gente começa a ser tão abençoado, e aí você vem para o Senhor numa postura de Deus, tudo que eu tenho pertence a Ti. E Deus está assim, tá bom filho, mas você também não tem muita coisa. But I'll take that. Aí Ele restaura a vida, restaura o casamento, abre porta de emprego, aí começa a prosperar, aí de repente você está tão chique, tão chique, tão chique, que já não pode ir para o altar. Ó, o meu terno da Armani, se eu ajoelhar vai rasgar aqui. O meu não é da Armani, tá pessoal? É o teu que é da Armani, não o meu, brincadeira. Mas você me entende? Deus começa a nos abençoar, e daqui a pouco a bênção de Deus te rouba do abençoador. Quando Deus vai tirar o povo de Israel, Ele fala assim, ó, seguinte Moisés, avisa o povo aí, que o ouro, a prata, as joias dos egípcios, eu vou entregar de bandeja na mão deles. E esse povo que foi escravizado por 4 séculos, agora está saindo da escravidão do Egito, não está saindo de mãos vazias, está saindo com ouro egípcio, com prata egípcia, com joias egípcias. Meu irmão, o que você faz com tanto ouro e tanta prata no deserto? Agora, para piorar, o que você faz com tanto ouro e com tanta prata no deserto por 40 anos? Você tem 2 opções. Ou você constrói um tabernáculo, ou você faz um bezerro de ouro.
Para onde que está a nossa afeição? Deus dá oportunidade para aquele povo. Eu lembro que é até interessante que o pastor Didi e a pastora Adriana estão aqui. Quando eu fui para a África pela primeira vez, eu estava no meio da faculdade. E aí eu estava em oração. Deus, aquela oração que você já fez. Orações perigosas. Quem que já fez orações perigosas? Deus, faz da minha vida a tua vontade. Me manda para onde o Senhor quiser. Deus, faz o teu querer. A gente canta isso, né? Faz o teu querer, obedecerei. Cantar é uma coisa, viver, quero desafiar a cantar enquanto você vive isso. Deus, faz a tua vontade. Aí de repente o Senhor falou comigo, lembra que você foi impactado pela mensagem daquela missionária americana? Era Heidi Baker, quando foi numa igreja chamada Imosp. E você falou que iria para a África? Eu falei, lembro. Eu falei, vai para a África. Eu estava no meu quarto, uma sexta-noite, eu nunca me esqueço. Eu falo, Deus, mas eu estou no meio da faculdade. E a mana Adriana vai lembrar disso. Eu falei, eu estou no meio da faculdade, e se eu trancar a faculdade, eu tenho uma bolsa de estudos. A faculdade, quando me deu a bolsa de estudos, eles disseram, a única coisa que vai travar a sua bolsa de estudos é se você reprovar nas matérias, ou se você trancar, você não pode trancar esse curso. Eu falei, Deus, eu orei, e eu tinha uma dívida de não sei quanto que foi perdoado para receber essa bolsa, agora eu tenho que abrir mão da bolsa. E o Senhor falou assim, se você não for para a África, você está transformando o ouro que eu te dei em um bezerro. Aí eu fui incentivado pelo Senhor a ir à África. Porque o evangelho não é só emoção, eu sinto, eu quero. Fala para Jonas se ele queria ir para Nínive. Ele não queria ir para Nínive. Aí eu fui para a África, foram meses transformadores. Volto para o Brasil sem a bolsa de estudos. Aí lá mando eu de novo a carta para o setor de bolsas. O cara estranho que largou a faculdade para ir para a África. 3 dias antes de voltar às aulas, eu recebo uma ligação, não, você tem muito favor aqui, não sei o que aconteceu, eles te deram novamente a bolsa de 100% de estudos. Deus é Deus. Será que tem uma bolsa de estudos que está te impedindo de viver o evangelho? Será que tem um relacionamento que está te impedindo de viver o evangelho? Será que tem um carro, tem um sonho, tem uma empresa, tem uma profissão? Eu não estou falando para você sair daí desesperado, vivendo como um louco, não é isso, não é isso. Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? E muitas vezes a vontade de Deus vai entrar em clash com a vontade da carne. Agora, se você tem um coração celestial, você consegue valorizar as coisas eternas. Tantas sementes foram plantadas aqui em cada coração ao longo dessa série. Falamos de tantas coisas, mas o mais importante agora é, essas sementes foram plantadas. Qual tipo de solo será o seu coração? Será um solo que dá fruto 30, 60 e 100 por 1? Será um solo espinhoso que é contaminado pelos prazeres da vida, os enganos da riqueza? Será um solo rochoso que não tem profundidade, a semente logo cresce, mas ela morre por conta do calor? Ou é aquela semente que é um elemento propício para que seja roubada pelas aves? E o Senhor está a falar para mim, para você, esse domingo, ao redor de cada Zion, de cada localidade, Zion Church, seja uma igreja que guarda a semente, seja uma igreja que retém a semente, seja uma igreja com um coração fofo, um coração de carne, que recebe a semente e deixa a semente penetrar no mais profundo e dá fruto com perseverança, dá fruto com paciência. Tem gente lutando aqui por promessa que está cansado de esperar. Você fala, Deus, eu não aguento mais. Deus fala, espera mais um pouco, continua, não desista. Eu quero profetizar sobre a sua vida que você será como aquela árvore de Jeremias 17. A palavra diz que nem na seca, nem no calor ela deixa de dar fruto. Você dará muito fruto, você dará fruto e frutos que permanecem. Ó Senhor, te amamos, invocamos a tua presença aqui nesse lugar. Eu oro agora, Deus, para as águas do teu Espírito invadirem agora cada coração, e que essas sementes, ó Deus, elas venham frutificar, que essas sementes venham crescer. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos dê um coração bom. Levanta suas mãos agora bem alto onde você está. Senhor, eu oro agora, nos dê um coração bom, um
coração que é humilde, um coração que é santo, um coração que é separado. Ó Deus, um coração que é celestial. Nós pedimos perdão agora, Deus, porque muitas vezes a nossa mente está travada nas coisas da terra. Nós pedimos perdão agora, Senhor, como tua igreja. Por 30 segundos agora, levanta a tua voz e começa a orar no Espírito. Mais Espírito Santo. Faz o seguinte, segura a mão da pessoa ao teu lado, pode fechar os corredores, levanta a mão dessa pessoa e começa a orar no Espírito. Eu vejo essas águas fluindo aqui nesse lugar. Deixa fluir, deixa fluir. Mais Espírito Santo. Xandarabakatabasei. Sandarabakatabasherebabababababasei. Mais Espírito Santo. Aumenta a tua presença, Senhor. Inunda-nos. Quebra as pedras, Senhor. Tira os espinhos, Senhor. Declara isso. Pode levantar as mãos e declara isso. Coração. Talvez você está aqui essa tarde e você nunca teve acesso ao Evangelho. Talvez você ouviu de longe, experimentou de longe, mas você nunca verdadeiramente rendeu o seu coração a Cristo. E a palavra diz que se a semente não morrer, ela permanece só, mas se morrer, dá muito fruto. Hoje você tem uma oportunidade de morrer para si mesmo, de morrer para a carne, de falar: carne, você não vai governar a minha vida, eu serei governado pelos céus. E através da graça, através da cruz, através de Cristo, é uma separação na sua história. O pecado fica para trás, o velho homem fica para trás. Se essa tarde você quer entregar a sua vida, o seu coração verdadeiramente a Cristo, eu quero falar para você: levanta a sua mão bem alto onde você está junto comigo. Você quer entregar o seu coração a Cristo? Glórias a Deus. Bem alto onde você está. Glórias a Deus. Aleluia.
Temos uma irmã aqui, pode levantar a mão, você que levantou a mão para entregar a sua vida a Jesus, ali atrás. Se tiver mais alguém que você quer entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão bem alta. Eu não vou falar para ninguém fechar os olhos, essa é a decisão mais bonita da sua vida. Eu tenho mais uma coisa que eu quero orar rápido antes da gente encerrar o culto. Mas se tem mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão bem rápido e a gente vai orar por você. Tem mais alguém aqui? Glórias a Deus. Uma jovem de xadrez. Aplauda Jesus, existe festa no céu. Glórias a Deus. Mais alguém quer entregar a sua vida a Jesus? O pessoal do Jornada vai chegar em vocês. Temos alguém ali atrás, outra pessoa aqui. E eu sei que nós não falamos disso aqui nesse culto essa noite, mas eu sentia muito forte essa tarde uma unção de cura. Esse rio, essas águas do Senhor estão fluindo aqui nesse lugar. E se você precisa de um milagre físico, uma cura física, onde você está, levanta as suas duas mãos. Você que precisa de uma cura física, levanta bem alto. Eu vou pedir para as pessoas que estiverem ao lado dos nossos irmãos, imponha gentilmente as mãos sobre o ombro dessa pessoa. Gentilmente, você impõe as mãos. Não ora ainda, só espera um pouco. Vamos esperar um pouco na presença de Deus. A presença de Deus já está passeando aqui. Eu vejo o Senhor curando costas, curando pescoço, curando também alguém com problema digestivo. O Senhor está tocando o teu intestino agora. Ele está tocando agora o teu intestino. O Senhor está tocando também em cistos. Deus, eu oro agora em nome de Jesus. Toca o teu povo. Toca o teu povo. Aumenta agora, Senhor, a tua presença aqui nesse lugar. Igreja, agora repita comigo. Diga: Senhor Jesus, a tua palavra me ensina a impor as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Nesse momento, em nome de Jesus, na autoridade de Cristo, eu declaro cura sobre a vida do meu irmão. Toda dor. O Senhor tem alguém aqui que você batalhou a semana inteira com um enjoo, com ânsia de vômito, uma mulher, uma jovem, uma mulher. Você que essa pessoa, se essa palavra faz sentido para você, só levanta a sua mão aonde você está. Deus está te tocando agora. Toda ânsia de vômito, toda náusea, toda ânsia vai embora agora em nome de Jesus. Deus está tocando agora o seu esôfago. Receba agora a cura do Senhor. Diga: Senhor Jesus, te agradecemos pelo teu toque sobre essa vida. Em nome de Jesus, toda dor, toda infecção, toda inflamação, sai agora. Em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, pela autoridade do nome de Jesus, eu te ordeno, saia agora. Saia agora. Espírito Santo, vem com a tua presença. Agora toda a igreja levanta as mãos por um minuto, só receba essa presença de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Deixa o Espírito Santo falar com você agora. Só
Talvez Ele te dê uma visão. Talvez Ele coloque algo no seu coração. Tem pessoas que estão ouvindo a voz do Espírito Santo pela primeira vez. Vejo o Senhor quebrando medo. Mais, Espírito Santo. Mais, Senhor. Enche-nos, Deus. Se Deus está te tocando, vem aqui para o altar. Você que está sentindo o Senhor te tocar. Pode cutucar o teu irmão se você precisar sair. Pode encontrar um espaço aqui no altar. Não sinto necessariamente de impormos as mãos hoje, mas deixa esse rio da presença do Senhor. Uau! Mais, Espírito Santo. Você está sentindo um toque físico do Senhor? Sai do seu lugar e vem aqui na frente, só recebe. Talvez você está sentindo um fogo passar pelo seu corpo. Espírito Santo. Tem pessoas que estão tendo contato com o Espírito Santo hoje pela primeira vez. São essas águas limpas que passam pela sua vida, que limpam a sua vida agora. Mais, Espírito Santo. Ele restaura a tua casa, Ele restaura a tua família, Ele restaura o teu casamento. Mais, Espírito Santo. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que foi liberado ao longo dessa série. Nós queremos te agradecer por cada semente que foi plantada ao longo dessa série. E Deus, eu quero orar em nome de Jesus enquanto nós concluímos esse período como Zion Global. Eu oro para que cada coração aqui venha reter essa palavra, que venha guardar essa palavra, que venha frutificar em nome de Jesus. Continua recebendo do Senhor, você que precisa continuar nessa presença. O nosso culto ele está oficialmente encerrado. Se você precisar sair, vá na bênção, vá em silêncio e a gente vai continuar na presença de Deus para aqueles que estiverem aqui sendo ministrados pelo Senhor. Nosso culto está encerrado. Deus abençoe.